Olá, meus irmãos, graça e paz, amém? Hoje nós vamos começar a nossa aula número 4, Jesus Cristo, Deus. Nós estamos estudando a revista de Cristologia e nós temos visto aspectos da vida de Jesus Cristo. Já vimos 3 lições e hoje a gente começa a lição número 4. Nós vamos ver, na verdade, as evidências da divindade de que Jesus Cristo é Deus, e nós vamos ver isso tanto na lição número 4 como na lição número 5. Hoje, na lição número 4, a gente vai ver um pouco mais da divindade de Jesus sendo comprovada nos evangelhos, e nós vamos ver na lição número 5 essa divindade de Jesus através do testemunho dos apóstolos. Vamos orar? Deus, muito obrigado por ter se manifestado a nós na terra, na pessoa de Jesus Cristo. Obrigado pela tua graça de nos salvar, mostrando-se nosso Salvador e nosso Redentor. Ajuda-nos a estudarmos mais, conhecermos mais da tua divindade e assim poder adorá-lo com sabedoria, com profundidade no conhecimento da dignidade, da tua divindade, em nome de Jesus. Amém. Jesus Cristo, Deus, a evidência nos evangelhos. A evidência nos evangelhos. O primeiro texto que eu queria que você abrisse é o Evangelho de João, capítulo 14. João, capítulo 14. Nós vamos ver o mandamento bíblico de acreditarmos nele como Deus, não acreditarmos nele apenas como um profeta, não acreditá-lo nele apenas como um sacerdote, não acreditar apenas nele como um rei de Israel. Ele exerceu, sim, esses 3 ofícios. Jesus Cristo foi profeta, sacerdote e rei. Mas esses ofícios são, na verdade, ofícios da terra, necessários para a ministração da pessoa de Deus aqui na terra. Mas ele, sendo Deus, ele transcende a terra, ele vai muito além da terra e já existia antes da terra. E o que ele deseja mesmo ser honrado e respeitado, conhecido, que a gente conheça, é como Deus, né? João 14, eu quero ler o versículo número 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Ele começa falando para a gente acreditar em Deus. Esse Deus que ele fala para a gente acreditar era o Deus do céu. Mas como ele estava aqui na terra, como é que ele poderia dizer para nós, acredite em Deus, o Deus do céu, e esse Deus do céu sou eu que estou aqui com vocês na terra? Então ele começa a falar de Deus e aparentemente surge um tipo de contradição, ou no mínimo, se não for uma contradição, parece no mínimo uma divisão, não é? Entre o Deus do céu e o Deus da terra. Então ele fala, creia em Deus e creia também em mim. Ele não coloca o adversativo, que é o mas, porque seria de fato uma divisão de 2 deuses. Então ele diria, por exemplo, creia em Deus, mas creia também em mim. Esse mas não existe, é creia em Deus e creia também em mim. Porque no fundo ele vai provar depois que ele e o Pai são o mesmo, a mesma pessoa. Versículo 6, ainda no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Olha o que diz aí. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim mesmo. Quando ele começa a dizer que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida e que não tem jeito nenhum, é impossível chegar no Pai se não for nele, ou se não for por ele. Ele começa a funilar um pouco mais essa ideia de que ele e o Pai são o mesmo, a mesma pessoa, que ele e o Pai são um.
E no versículo 7, ele já fala então, mais nitidamente, mais claramente, que quem conhece ele, está conhecendo o Deus Pai. Se vocês me conhecerem, vocês estarão conhecendo o Deus Pai. Porque de fato, eu e o Pai somos um. Olha lá no versículo 7. Se vocês tivessem me conhecido, ou se o mundo tivesse me conhecido antes, já teriam conhecido antes o Deus Pai. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o tendes visto. Se vocês tivessem me conhecido antes, vocês já conheceriam o Pai, mas agora vocês estão conhecendo. Ou seja, vocês estão me conhecendo e então, prazer, vocês estão conhecendo o Deus Pai. A divindade de Jesus, ela começa a ser manifestada nos evangelhos, e nós vamos ver vários outros versículos que também trazem essa clareza, mas de fato é possível entender um pouco da incredulidade daquelas pessoas. É possível, hoje que nós já somos cristãos há tanto tempo, nós somos cristãos erradicados já nesse evangelho tão estudado, tão lido, tão pregado. Esse evangelho escrito que a gente tem na mão, ele nem existia. As pessoas tinham que conhecer Jesus, ouvir Jesus, e o evangelho era Jesus. Então era muito cedo e muito difícil mesmo para eles enxergarem Jesus como nós enxergamos. Às vezes a gente vê alguns episódios de incredulidade deles, e no fundo a gente tem que dar o braço a torcer de que realmente eles estavam num dilema muito difícil. Eles estavam conhecendo esse Deus do Evangelho na pessoa do próprio Evangelho, que era a pessoa de Deus. Não havia nem a história da igreja, não havia nem a revelação da palavra de Deus, não havia ainda o Espírito Santo. O Espírito Santo ainda não tinha visitado a igreja, batizado a igreja, ele ainda não tinha vindo morar dentro do crente. Essa iluminação que a gente tem do Espírito hoje, aqueles crentes originais, eles não tinham ainda. Então é bom a gente também pensar nisso para quando vier aquele desejo de crítica da incredulidade deles, nós temos que reconhecer que nós estamos muito mais equipados com ferramentas para termos essa convicção e essa crença. Ferramenta essa que os crentes da época ainda não tinham. Dá uma olhada no versículo 8. No versículo 7, então ele fala: quem conhece a mim, conhece o Pai. E no 8, ele fala assim, replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai. O Senhor está falando tanto do Deus Pai, do Deus Pai, do Deus Pai, então mostra o Pai. E no versículo 9, ele responde assim, no versículo 9: Felipe, há tanto tempo eu estou convosco e não tendes me conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então no 8, o Felipe foi o mais corajoso deles, porque todo mundo estava sofrendo essa confusão de ouvir Jesus falar de Deus, do Pai, do Pai, do Pai. Eu vim para mostrar o Pai, eu quero que vocês conheçam o Pai, eu quero revelar para vocês o Pai. Ele falava tanto no Pai que Felipe foi o mais corajoso e já foi logo na questão. Então tá bom, o Senhor está falando tanto do Pai, mostra Ele para nós. E isso nos basta. Jesus fala: Felipe, há tanto tempo que eu estou com vocês e como é que você pergunta, me mostra o Pai? Quem me vê, está vendo o Pai. Essa é uma das maiores declarações de que Jesus é Deus, fluída da boca dele mesmo. Jesus foi revelado em todo o Antigo Testamento de que ele viria. Nós vamos ler também alguma coisa aí do Antigo Testamento mostrando que foi profetizado que ele viria, que o João Batista viria antes dele para abrir o caminho. Mas aqui ele revela que ele é o Pai.
Então, a primeira pessoa que revela que Jesus é Deus é Ele mesmo nos evangelhos, com autoridade para isso. Com autoridade para isso. Quem vê a mim, vê o Pai. Na sua revista ainda aí, Jesus Cristo é um verdadeiro Deus, não apenas um homem extraordinário que revolucionou o mundo e deixou a sua marca para todos. Tem muita gente que ama Jesus, crê em Jesus, concorda com Jesus, apoia Jesus, segue Jesus, mas segue Jesus como um grande modelo de humanidade, um homem fantástico, uma celebridade humana extraordinária. E Jesus, o que a gente vê aqui, ele precisa ser reconhecido como muito mais do que um homem especial, muito mais do que um homem extraordinário. Ele é o Deus extraordinário que se manifestou na terra, tá? É a divindade do Senhor. Várias seitas heréticas, várias heresias camuflam essa divindade de Jesus. Colocam ele num pedestal, mas não passa de um ídolo para muitos. Um ídolo, um grande homem. Um homem que merece ser imitado como modelo, mas não que necessariamente seja Deus, né? O gnosticismo é um deles, os russelitas, né? Os seguidores de Russell, os famosos testemunhas de Jeová, acreditam em Deus, em Jesus, aliás, acredita em Jesus, fala de Jesus, segue exemplo de Jesus, mas não adora a divindade de Jesus, não reconhece que Jesus é o Deus Pai e que Ele e o Pai são exatamente o mesmo, porque Ele diz: eu e o Pai somos um, né? Então essa é a grande diferença realmente de um cristianismo bíblico fundamentado na divindade de Jesus, que é o que a gente está vendo aqui hoje. Vamos caminhar um pouco mais. Colossenses capítulo 2. Abre lá, Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Versículo 8 e 9. Tá? Cuidado que ninguém vos venha enganar ou enredar com a sua filosofia e vãs sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Agora presta bastante atenção no 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele habita corporalmente. E nele quem? O finalzinho do versículo 8 fala de quem é que está falando. Está falando de Cristo. Rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Segue filosofia do mundo, mas não segue a Cristo. E aí quando ele termina de falar em Cristo, ele entra no 9 falando: porque nele, Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A divindade de Deus habita corporalmente em Jesus Cristo. Essa para nós é a grande crise. Como é que um homem de corpo, de carne e osso, como que um homem físico, humano, material, pode ser Deus? É possível a divindade habitar numa corporação humana de carne? Pode um negócio desse? Não, de fato, gente, nós temos que admitir que não pode, é claro que não pode. E justamente o fato de não ser possível, e justamente o fato de ser impossível Deus se tornar carne humana, é justamente o fato de ser impossível Deus se tornar corpo humano, é exatamente isso que prova que Jesus Cristo é Deus, porque Deus é o Deus do impossível. Na medida então que a gente estranha, acha esquisito, não consegue entender e fala: não dá. Ou Deus é Deus, ou ele é
humano. Jesus Cristo era humano, então não pode ser Deus, porque é impossível o homem ser Deus. Bom, se é impossível o homem ser Deus e Jesus Cristo é Deus, essa é a maior prova que a gente precisa, porque Deus é exatamente esse Deus que faz coisas impossíveis. Eu não posso dizer que Deus só é Deus quando faz aquilo que eu consigo entender. Eu não posso acreditar que Deus só é Deus quando faz aquilo que cabe na minha cabeça. Eu não posso dizer que Deus só é Deus quando faz aquilo que bate com os meus neurônios, que passa no meu padrão de entendimento. Porque Deus é o Deus dos impossíveis. E a própria encarnação humana do Verbo da vida na pessoa de carne e osso de Jesus Cristo se manifestando como Deus é a maior prova da sua divindade que a gente tem que entender, crer e aceitar. E ele fala de um modo muito claro aqui: nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Amém? Vamos crer. Fortaleça a tua fé, crendo de fato na divindade da pessoa de Jesus. Em Jesus Cristo, Deus. A imagem do Deus invisível. Também, no mesmo capítulo aí de Colossenses, volta um pouquinho para o capítulo 1. Colossenses 2, queria que você voltasse aí no 1. No capítulo 1, eu quero que você leia o versículo 15. Versículo 15 até o 20. Eu vou ler para vocês, do 15 ao 20. Colossenses 1, do 15 ao 20. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Então, primeiro, no 15, fala que Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Legal, né? Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Outra coisa que é impossível é o invisível aparecer. Se Deus é invisível, como que Jesus pôde aparecer? Isso também é impossível. Bom, se isso também é impossível, eis aí mais uma prova de que Jesus é Deus do impossível. Versículo 16. Versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, invisíveis, visíveis, sejam trono, soberania, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Uma outra coisa que fundamenta o fato de que Jesus é Deus é que ele é o Deus criador. Todas as coisas foram criadas para ele, por meio dele, para ele. Ele é o fundamento da criação. Está falando de Jesus aqui também. Apegue-se ao fato de que o Jesus Redentor, que foi Senhor de morrer na cruz, é o mesmo Deus de Gênesis 1, dos primórdios da criação. Estava lá criando também. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Outra coisa interessante, você tem que parar aqui para pensar um pouquinho. Ele é antes de todas as coisas. A gente vê que inclusive João Batista, que nasceu primeiro do que Jesus, depois ele mesmo fala que Jesus já era antes dele, antes de todas as coisas. O próprio João Batista então ajuda a comprovar, a fundamentar que Jesus é Deus Criador. Versículo 18, Colossenses 1,18. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Esse ponto aqui, primogênito dentre os mortos, o primogênito é o primogenal, é o primeiro gerado, o primeiro que criou vida depois da morte. Ele foi o primeiro que se auto-ressuscitou.
e eu quero ser bem redundante aqui, tá? É redundância. Isso é redundância pura o que eu vou falar. Jesus Cristo, Ele mesmo, se auto-ressuscitou a si mesmo. O primeiro que fez isso. E eu criei essa redundância de propósito para você entender que, sim, milagres de ressurreição aconteceram, inclusive antes de Jesus vir na Terra, né? Teve o profeta Elias, né? Que ressuscitou o filho da viúva de Naim lá. Gente, todos os que foram ressuscitados tiveram um profeta, um apóstolo ali orando pela ressurreição. E o próprio Jesus também, quando ressuscitou a menina e disse: Talita cumi, eu te mando, levanta. E a menina morta ressuscitou. Quando ele vai lá no túmulo do Lázaro e falou: Lázaro, sai para fora. E o Lázaro saiu. Então, aquela menina ressuscitou, mas ela não se auto-ressuscitou a si mesma. Ela foi ressuscitada por alguém. Lázaro também venceu a morte. Lázaro também ressuscitou e venceu a morte. Mas ele não ressuscitou a si mesmo. Ele foi ressuscitado por Jesus. Quando a gente fala da ressurreição de Jesus como primogênito dentre os mortos, porque esse versículo aqui, versículo 18, fala que ele é o primogênito dentre os mortos. Como assim? Ele é o primeiro que manifestou poder de vencer a morte por si mesmo. Por si mesmo. Tá? Essa é a grande diferença de realmente demonstrar poder sobre a morte. Demonstrou poder sobre a morte dos outros e demonstrou poder sobre a sua própria morte. Tá? É uma das grandes provas também de que Jesus é Deus, vencer a morte. Versículo 19, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, tá? Plenitude. Então Jesus é o Deus e é o Deus pleno. Jesus é o Deus e é o Deus pleno. Na sua revista ainda aí, se o Senhor Jesus fosse apenas um homem especial, a quem um espírito ou um anjo desceu, né? Ou se apossou no dia do batismo e deixou dele na cruz, como os gnósticos, por exemplo, pensam assim, então o cristianismo bíblico seria incoerente e falso. Seria vã a nossa fé e o sangue dos mártires desde o tempo passado teria sido derramado inutilmente. Por que ele faz essa fala? O autor da nossa revista aqui, ele fala da questão do batismo. Porque para muitos, Jesus Cristo era um ser humano comum que se tornou especial porque no dia do batismo entrou nele um espírito divino. E é como se ali no Rio Jordão, na hora que João Batista o imerge nas águas, você sabe que apareceu o Espírito Santo numa forma corpórea, como uma imagem de uma pomba, que pousou sobre a cabeça dele. E veio uma voz audível para todos: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Para muitos, até ali, Jesus era um cara normal, um homem comum, um José, um João. Era isso, ele era um homem normal. Só que no dia do batismo, esse homem normal ganhou uma visita do Espírito Santo, um anjo de luz desceu nele e ele passou a ser especial. É como se Jesus virasse divino naquele dia do batismo. Uma crença gnóstica também. Incoerente. Antes do próprio nascimento, o menino Jesus já era bebê e era Deus. A gente sabe, né? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade. Então, esse mesmo menino já era o menino Deus, né? Ele não se tornou Deus depois de adulto, quando recebeu o Espírito Santo no dia do batismo.
Então essa é uma outra incoerência gnóstica, uma heresia que também precisa ser combatida, tá ok? Porque de fato, no dia da cruz foi o dia em que mais se provou que ele era homem, porque foi no dia da cruz que ele herdou o pecado da humanidade e Deus precisou abandoná-lo. Você lembra que na hora da cruz, no último suspiro, ele fala o quê? Deus meu, por que me desamparaste? Então ali, ele na plenitude de uma forma humana, carregando o pecado, precisava ser abandonado. É o grande castigo do pecado na vida da pessoa, é o distanciamento de Deus. Se Jesus realmente foi um homem, Deus, mas herdou de fato o pecado humano, ele precisava inclusive sofrer esse castigo da ausência, do sentimento de distanciamento de Deus, do abandono. Mistério profundo. É a maior prova de equalização, de Jesus ter conseguido ser exatamente, ao mesmo tempo, 100% Deus e 100% homem. Quando a gente pensa nos atributos de Deus, isso não invalida a divindade de Jesus por ter aberto mão dos seus atributos. Eu quero usar para você uma ilustração seguinte. Atributo são ferramentas que a gente tem para a nossa função. Cada profissão tem um tipo de ferramenta. Se você é um professor, mas saiu de casa sem os livros, isso não faz com que você deixe de ser um professor. Se você é um padeiro, mas saiu de casa sem a farinha de trigo, isso não faz com que você deixe de ser um padeiro. Abrir mão de levar os atributos não é abrir mão de ter a plenitude da tua função. Imagina que o atributo de um policial é poder levar uma arma, algemas, distintivo, um colete, não é? Agora, se eu sou um policial que resolve sair de calça jeans e camiseta, e eu resolvo deixar em casa minha arma, distintivo, algemas e o meu colete, eu tô na rua, eu sou ou não sou um policial? Eu sou um policial. Sabe por quê? Porque abrir mão dos atributos não é abrir mão da essência. É isso que nós mais precisamos entender. Por que que Deus continuou sendo Deus e conseguiu continuar sendo Deus abrindo mão dos seus atributos? Porque atributo é ferramenta. Os atributos são as nossas ferramentas de trabalho. Os atributos são os nossos equipamentos. E eu não deixo de ser pastor porque saiu na rua sem Bíblia na mão. Uma das ferramentas fundamentais de um pastor, a Bíblia. Tudo bem, quando eu vou na padaria sem Bíblia na mão, o que eu sou? Pastor. Então, deixar de carregar atributos não é deixar de conter tuas essências. É isso que a gente mais tem que entender, que Jesus, então, por causa disso, continuou sendo Deus, mesmo abrindo mão dos seus atributos. E ainda assim, os atributos que ele deixou de exercer, não foram todos. Você vê que ele operou milagres ainda aqui na terra, não é? Mas ele não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Tá ok? De servo. Em João, capítulo 1, voltando lá para João, capítulo 1, nós já estamos terminando, tá? João, capítulo 1, eu quero terminar com isso aqui, lendo também alguns versículos ali a respeito do precursor João Batista, que Deus deu testemunho do Messias, e ele é o de quem eu disse que vem
vem depois de mim, mas tem, contudo, a primazia. Vamos lá, João 1, versículo 15. João testemunha a respeito dele e exclama: esse é o que eu disse, que vem depois de mim, mas tem, contudo, a primazia. Ou seja, veio depois de mim, mas é antes de mim. E ele fala, porque já existia antes de mim, no finalzinho do versículo 15. Pula para o 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. João Batista fala, olha, ninguém viu a Deus. Esse Deus unigênito, que foi gerado aqui por Maria, na pessoa do Espírito Santo, esse Jesus, esse é o Jesus que revela quem Deus é. Tá ok? Pula para o versículo 29. João 1, versículo 29. Olha que interessante isso daqui. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João bateu os olhos em Jesus, ele falou: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no 30 ele fala: este é a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. É isso que eu falei. Como é que João Batista, sendo mais velho do que Jesus, podia falar que Jesus veio antes dele? Ele fala: ele tem a primazia porque ele já existia antes de mim. João Batista é um que reconhece o quê? A eternidade de Jesus como Deus eterno. Deus eterno. Não precisa abrir, mas lá em Isaías capítulo 9, o versículo 6, é aquele que eu já mencionei, de que ele foi declarado como um menino que nasceu, mas ao mesmo tempo que ele era um menino que nasceu, ele era também um Deus forte e o Pai da eternidade. Para o Antigo Testamento, na minha visão, eu acredito que esse é um dos melhores de todos os versículos, que mostra melhor essa equalização do menino Deus, de que mostra que Jesus já nasceu sendo Deus. Um menino que nasceu é o Deus forte. Menino vos nasceu, um filho se nos deu, governo está nos seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade. Amém? Pai da eternidade. Já lemos, Colossenses 1, versículo 15, que fala que ele é a imagem do Deus invisível. Versículo 16 fala que Jesus é o autor da criação, o primogênito de toda a criação. E o versículo 17 fala que Jesus já veio antes de todas as coisas, porque ele é eterno, ele é o Deus eterno. E eu quero fechar com o Evangelho de Marcos, capítulo 2, porque fala do perdão. Marcos capítulo 2 fala do perdão dos pecados. A grande crise dos judeus era exatamente essa: somente Deus é capaz de perdoar os pecados. Só Deus pode perdoar os pecados. Só Deus pode abster um ser humano de ir para o inferno. Só Deus pode dar salvação para um homem, para uma mulher, para uma pessoa, dizer assim: olha, você está perdoado de todos os seus pecados. Quem pode abster um ser humano, absolver, na verdade, o ser humano de todos os seus pecados? Deus. Pois teve um episódio que chocou os judeus, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Exatamente por causa disso. Versículo 5. Marcos 2, 5. Vendo-lhes a fé,
Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e razoavam no coração, dizendo: por que ele fala desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo o seu espírito, que eles assim razoavam, lhe disse: por que arrazoais sobre estas coisas com o vosso coração? O que é mais fácil? Dizer para o paralítico: está perdoado os pecados, ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra, esse Filho do Homem aqui é exclusivo de Jesus, tá? É por isso que a letra maiúscula aí é o termo, é o Barenacha original. É a ideia de que, olha, é como se dissesse o seguinte: homem da humanidade plena e divina só tem um, que é Jesus, tá? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecado, então eu já perdoei o pecado, agora eu vou dizer para o paralítico que ele vai levantar e vai ser curado. Quer ver? Eu te digo: levanta e anda. E o homem se levantou e andou. Então ele fez as duas coisas. Ele falou o seguinte: vocês estão em crise porque eu falei para o paralítico que ele está perdoado, né? Vocês estão falando: quem é esse homem para perdoar pecado? Será que ele é Deus para perdoar pecado? Eu vou mostrar que eu sou Deus, porque além de perdoar o pecado, eu vou curar a paralisia dele. Levanta e anda. E o homem andou. E o homem levantou e andou. Tá? Então, ele confirmou. Quando Jesus recebeu aquele paralítico, descido na sua presença por uma abertura no eirado, antes da cura ele disse: estão perdoados seus pecados. Os escribas entendiam que só Deus podia perdoar pecado e julgaram essas palavras como blasfêmia. Quem pode perdoar pecado? E Jesus demonstrou, confirmando o perdão, concedendo a cura daquele homem. Concedendo a cura daquele homem, tá? Aproveite esse material. Nós veremos a próxima lição, número 5, mais episódios que manifestam assim a divindade, que comprova a divindade de Jesus, não só nos evangelhos, como vimos hoje aqui, mas também no testemunho dos apóstolos, tá? O último ponto dessa revista, dessa lição número 4, que é o ponto 3, fala do testemunho e declaração dos apóstolos, que eles fizeram sinais, mostraram a divindade, falaram da encarnação do verbo da vida que se tornou carne e habitou entre as pessoas, o Deus pré-existente, o Deus criador, o Deus que é luz e que é Senhor da história. Tudo isso é riqueza de comprovação da divindade de Cristo. Você tem honrado esse Jesus Cristo como o seu único Deus Salvador? Como anda a tua comunhão com Ele? Você está perto dele? Lembre-se, Ele estava lá no céu, sendo Deus, e desceu aqui, sem armas, distintivos, sem algemas, mas com toda a autoridade de Deus, para morrer na cruz por você, para mostrar que te ama. E agora, você como conhecedor dele, faça o mesmo. Tome os passos na direção dele, através da sua vida de oração, comunhão, devoção na palavra, todos os dias. Agradeça a Deus por isso. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela comunhão maravilhosa e graciosa do Senhor, que se entregou na cruz por nós, que desceu do céu para andar perto de nós, e que na pessoa do Espírito Santo também veio e mora dentro de nós. Muito obrigado por tamanha graça e tamanho privilégio. Ajuda-me a honrar a tua divindade. Ajuda, ó Deus, a cada um dos meus irmãos honrar a tua divindade e te glorificar como Senhor, nosso Deus.
no nome próprio do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.